Muitas vezes contei que há anos, em Madrid, um dia, em companhia com dois professores de ciência política, em determinada altura começaram a falar sobre o programa de uma matéria intitulada Ideologias Políticas Contemporâneas. E um deles afirmou que não correspondia incluir o anarquismo nesse programa, porque o anarquismo não era uma ideologia política contemporânea. Eu, que ficava calado até esse momento, decidi que tinha que intervir e afirmei que concordava com o que vinha de escutar. Desde o meu ponto de vista, o anarquismo não é uma ideologia política contemporânea, é uma ideologia política do futuro. Ou, ao menos, é uma ideologia política do futuro aos olhos de quem pensamos que o capitalismo está numa etapa de crise terminal que facilita a chegada do colapso, de tal maneira que a atualidade do velho projeto libertário da auto-organização, da autogestão, da ação direta, do apoio mútuo, parece hoje visivelmente maior que a que esse projeto exibia há 2 décadas, por exemplo. Qual é a primeira observação que quero fazer? Já sei que a distinção terminológica que vou propor é discutível. Salientarei que não estou tão interessado nas palavras concretas como no significado que acarretam. No uso cotidiano do espanhol e também do português, os adjetivos libertário e anarquista são sinónimos quase perfeitos. Se eu estou a falar do movimento anarquista em Portugal, estou a falar também do movimento libertário em Portugal. Interessa-me mergulhar, porém, nas possibilidades que se derivam disso de que sejam sinónimos quase perfeitos. Ainda que sei que estou a forçar um pouco a realidade, considerarei que um anarquista é alguém que leu Bakunin e Kropotkin e que simpatiza com as ideias correspondentes. São leituras muito recomendáveis, mas interessa-me mais a perspectiva que surge do significado que atribuo ao adjetivo libertário. Considerarei que um libertário é alguém que, tendo lido ou não Bakunin e Kropotkin na sua prática cotidiana, expressa o vigor da autogestão, da ação direta, da democracia também direta, do apoio mútuo. Desde o meu ponto de vista, na Espanha, nos últimos anos, houve um visível impulso de práticas libertárias, não necessariamente acompanhado de um impulso paralelo de organizações identitárias doutrinariamente anarquistas. Segunda observação que quero fazer. A proposta libertária põe sobre a mesa uma discussão inevitável relativa à democracia. Não sei se a palavra democracia não estará tão gastada que seria conveniente que começássemos a pensar numa palavra diferente para retratar o que dizemos quando falamos, por exemplo, de democracia direta. Os termos da crítica libertária, da democracia liberal, são fáceis de enunciar. A democracia liberal surge num cenário marcado por desigualdades evidentes. Responde ao propósito expresso de ratificar, de afortalar essas desigualdades. 2. A democracia liberal estabeleceu procedimentos artificiais que permitem adulterar gravemente as adesões da população em proveito de projetos hierarquizados centralizados. 3. Por trás dessa forma de pseudo-democracia operam formidáveis corporações econômico-financeiras que são as que ditam as regras de jogo importantes. 4. E último. Quando as coisas vêm mal dadas, a democracia liberal não duvida em fazer uso da força através da repressão que conhecemos nas nossas ruas ou através de golpes de Estado desenvolvidos em países do Sul que têm a má fortuna de dispor de matérias-primas razoavelmente importantes. Esta crítica libertária da democracia liberal tem consequências em muitos âmbitos diferentes. Um deles é o relativo às eleições. Eu sei
que no próprio mundo libertário há percepções diferentes no que diz respeito ao que corresponde fazer em relação com as eleições. Há gente que defende a prática da abstenção ativa, mas há gente que pensa que a abstenção ativa é uma forma indireta de participar nas eleições na medida em que acarreta outorgar-lhe a estas um relevo que não lhes corresponde. Há provavelmente uma terceira resposta que ficou bem retratada da mão de um artigo redigido há um século pelo que talvez seja o principal teórico do anarquismo espanhol, Ricardo Mella. Mella, nesse artigo, dizia: se os senhores querem votar, bem, eu o que quero saber é o que fazem os 364 dias restantes do ano. Recomendação muito interessante num país como a Espanha, onde há muita gente, neste momento, enfeitiçada com as opções eleitorais partidárias, enquanto há uma visível desmobilização no âmbito social e laboral. Parecem claros, enfim, os termos da proposta libertária no âmbito político. O primeiro deles é a democracia direta, a defesa de formas de democracia não representativa, não delegativa, com uma vontade expressa de rejeitar lideratos e pessoalismos. Nesse livro, Repensar a Anarquia, em determinada altura, sublinho que parece significativo que a maioria das correntes de pensamento que surgem da obra de Marx se vinculem com nomes de pessoas. Falamos de marxismo, leninismo, trotskismo, stalinismo, luxemburguismo, maoísmo, guevarismo, castrismo. Isto é uma prática felizmente desconhecida no mundo libertário. É verdade que no século XIX se falava dos bakuниnistas, mas foi um termo ideado pelos detratores dos bakunistas. O segundo alicerce da proposta libertária no âmbito político é a ação direta. Uma ação que se desenvolve de tal maneira que aqueles que a desenvolvem retêm nas suas mãos uma plena capacidade de controle sobre o que fazem e procuram que os meios empregados se ajustem literalmente aos objetivos que se deseja alcançar. O terceiro e último pilar é o que chamamos hoxe autogestão. Digo hoxe porque a palavra tem introdução relativamente recente. Parece que se espalhou ao abrigo do Maio francês de 1968. Quando falamos de autogestão, o comum é que pensemos no mundo do trabalho. É lógico, mas não há motivo nenhum para restringir o emprego do conceito ao mundo do trabalho. Na Espanha anterior à Guerra Civil de 1936, havia uma presença muito forte da cultura e das práticas autogestionárias. Com certeza ouviram falar das coletivizações libertárias no campo aragonês ou na indústria catalana. O adjetivo libertárias aplicado a estas coletivizações não é completamente correto. Por quê? Havia muitos militantes da UGT socialista que participavam dessas coletivizações. Algo que estou interessado em salientar porque significa que as práticas autogestionárias rompiam as fronteiras do próprio mundo libertário. Estamos obrigados a nos perguntar que é o que quedou de tudo isto. Respondo com ironia. Os dois principais sindicatos espanhóis destas horas, com centenas de miles de militantes, com recursos económicos razoavelmente importantes, que projeto autogestionário foram quem de desenvolver? Uma modestíssima agência de viagens. Algo que retrata, desde o meu ponto de vista, de maneira significativa, a deriva do movimento operário espanhol. Terceira observação. O projeto libertário tem que ser, por definição, anticapitalista. Acho que empreguei a palavra correta. Não pode ser simplesmente antineoliberal. Não é igual ser anticapitalista que ser antineoliberal. Um pode criticar agremente o neoliberalismo por considerar
que é uma versão extrema e indesejável do capitalismo, mas ao mesmo tempo aceitar a lógica de fundo deste último. Ou pode rejeitar ao mesmo tempo o neoliberalismo e o capitalismo. A perspectiva libertária não pode consistir em defender um projeto que, em essência, acarrete voltar ao ano 2007, antes da crise financeira em Espanha. A principal manifestação orgânica de um projeto anticapitalista, historicamente, no mundo libertário, é o que chamamos anarcossindicalismo. Ontem, em Évora, lembrei que há uns meses esta estimulante figura intelectual, que é o ministro do Interior espanhol, afirmou que fora desativado um grupo anarquista surpreendentemente bem organizado. Este senhor deveria ler algum manual de teoria política elemental. Os anarquistas não estão contra a organização, estão contra as formas coativas de organização, que é algo bem diferente. Parece-me que há um consenso universal no mundo do anarcossindicalismo no que diz respeito à ideia de que um sindicato libertário é tanto mais interessante quanto mais facilmente consegue romper as fronteiras do próprio mundo sindical. Romper as fronteiras dessa obsessão pelo salário e pelo emprego. Quantas vezes teve a oportunidade, afirmei que um sindicalista em particular, um trabalhador em geral, deve fazer-se 3 grandes perguntas. A primeira é a relativa a como trabalhamos. As palavras alienação e exploração desapareceram significativamente do discurso dos sindicatos maioritários espanhóis, quando definem poderosamente a nossa vida cotidiana dentro e fora dos centros de trabalho. A segunda grande pergunta é a relativa a para quem trabalhamos. Esta era a pergunta principal que se faziam os sindicalistas da CNT e da UGT antes da Guerra Civil Espanhola, quando o seu horizonte mental passava por deixar atrás o capitalismo. Parece como se, aos olhos dos integrantes das cúpulas dos sindicatos maioritários na Espanha de hoje, o capitalismo fosse, porém, o ar no que temos que nos mover. A terceira e última pergunta interroga sobre que é o que fazemos. Que bens produzimos? Que serviços desenvolvemos? Não vai acontecer que o que fazemos agora, por exemplo, ponha em perigo os direitos dos integrantes das gerações vindouras. Quarta observação que quero fazer. A proposta libertária tem que promover uma discussão relativa à instituição Estado. Neste caso, devo sublinhar que intuo que devemos resistir ante 2 grandes riscos. O primeiro assume a forma de uma obsessão tal com a instituição Estado que perdamos um tanto o rumbo no que diz respeito ao que significa. Há muitas formas de exploração e de alienação que não passam ou não passam necessariamente pela instituição Estado. Para além disso, se aceitamos que o Estado é um aparelho ao serviço da classe dominante, estaremos na obrigação de nos perguntar pelas outras muitas fórmulas que a classe dominante emprega para ratificar a sua condição de privilégio. Interessa-me muito mais, porém, o segundo risco, que assume a forma de uma superstição, a de que o Estado é uma instituição que essencialmente o que faz é proteger-nos. Para fazer frente a esta superstição, o primeiro que devemos lembrar é a dimensão repressiva, militar, autoritária, burocrática, carcerária própria da instituição Estado. Mas admitirei que o principal debate que se refere a esta superstição do Estado protetor é o relativo aos chamados estados do bem-estar. Não sei se pensaram alguma vez nesta curiosa expressão, estado do bem-estar, que embelece gratuitamente a realidade correspondente. Os termos da crítica libertária do estado do bem-estar parecem fáceis de novo de enunciar. Primeiro, os estados do bem-estar são formas de organização económica e social próprias e exclusivas do capitalismo,
por completo desconhecidas fora deste último. Segundo, dificultam até extremos inimagináveis o desenvolvimento de práticas de autogestão desde abaixo. Terceiro, bebem da filosofia mortecina da social-democracia e do sindicalismo de pacto. Quarto, não libertaram, como anunciavam, a tantas mulheres que são hoje vítimas de uma dupla ou de uma triple exploração. Quinta, não têm nenhuma condição ecológica sustentável, tanto mais quanto que surgiram num momento histórico a chamada Era do Petróleo Barato, que visivelmente terminou. Sexto e último, não tem nenhuma condição de solidariedade com os habitantes preteridos, castigados dos países do Sul. Seria saudável que não extraíssem nenhuma conclusão precipitada do que venho de dizer. Eu não estou a defender que um velhinho renuncie à sua pensão ou atenção que lhe proporcionam na segurança social. Os libertários não estamos em contra do público. O que fazemos é adjetivar, etiquetar a nossa defesa do público. E falamos, então, do público autogestionado, do público socializado. Explico-me da mão de um exemplo pessoal. Há uns anos, em Espanha, produziram-se mobilizações estudantis contra a chamada Lei Orgânica de Educação, a LOE. Quantas vezes teve a oportunidade, ao abrigo dessas mobilizações, defendi um ensino público universal, gratuito, laico e de qualidade. Mas um dia, enquanto enunciava esta ladainha, lembrei que quando eu era um estudante universitário, há muitos anos, criticávamos agremente o ensino público porque entendíamos que era um mecanismo central de reprodução da lógica do capital. E tínhamos toda a razão do mundo. Quem pense que o ensino público nada tem a ver com a cultura do consumo, da produtividade e da competitividade está a dar-lhe as costas à realidade. Que foi o que aconteceu nos últimos 30 anos. O que ocorreu foi que fomos recuando de tal maneira que em determinada altura decidimos, carregados de respeitabilíssimo direito, defender o ensino público. Repito, essa defensa é perfeitamente lógica e razoável, mas deveremos etiquetar o público que desejamos. E os adjetivos correspondentes são autogestionado e socializado. Digo de uma maneira mais. Eu trabalho em Madrid, num departamento de ciência política, numa universidade pública. Se alguém me pedisse a elaboração de um relatório que explique as atividades de caráter social, solidário, alternativo do meu departamento, eu entregaria um feixe de folhas em branco. O público, infelizmente, por si só, não é garantia de nada. Quinta observação que quero fazer-vos. Quando um defende a democracia direta, é habitual que receba uma resposta que mais ou menos diz: isso da democracia direta está muito bem, mas infelizmente é um projeto irrealizável em sociedades complexas como são as nossas. Qual considero eu que deve ser a resposta a esta réplica? Não estamos a defender só a democracia direta. Estamos a defender uma transformação radical das nossas sociedades que, numa das suas dimensões centrais, responde ao propósito de permitir o desenvolvimento de práticas de democracia direta. Se tenho que retratar pedagogicamente o sentido de fundo desta transformação, falarei de 5 verbos: desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descomplexizar e decrescer. O primeiro verbo, desurbanizar, tem um significado facilmente explicável. Há 60, 80, 100 anos, muitos dos nossos avós abandonaram o mundo rural para passar a viver nas cidades onde consideravam que a vida era mais habitável.
Hoxe asistimos a um processo de signo contrário. Cada vez há mais gente que considera que as cidades são dificilmente habitáveis. Para além disso, as pessoas que são conscientes do risco de um colapso imediato do sistema sabem que uma das poucas respostas que temos nas mãos para fazer frente a esse risco é a que passa inevitavelmente por recuperar muitos dos elementos de sabedoria popular dos nossos camponeses mais velhos e muitos dos elementos que regem as práticas cotidianas desses habitantes dos países do Sul que teimamos em descrever como se fossem primitivos e atrasados. O segundo verbo que empreguei foi o verbo destecnologizar. Assumirei que carreta certa dimensão provocadora. Se tenho que expressar o argumento de maneira mais moderada, direi que temos a obrigação de analisar pelo miúdo a condição presumivelmente emancipadora de muitas das tecnologias que o sistema nos oferece generosamente. Jon Sersan é o principal teórico do chamado anarcoprimitivismo. É um pensador desmesurado. Sersan afirma que todas as tecnologias criadas pelo capitalismo levam por trás a pegada da divisão do trabalho, da xerarquia, da exploração. Eu não vou tão longe. Repito que a minha recomendação é analisar criticamente as tecnologias que o sistema nos oferece. Ponho um exemplo. Facebook e as suas ilusões ópticas. Eu tenho 5.000 amigos em Facebook. Alguém poderia concluir que a minha vida social é extremamente rica. Bom, o problema é que a 4.983 desses amigos não os conheço e provavelmente não vou conhecer nunca. Quando um chega a casa pela noite, acende o computador, entra no Facebook e pode deixar-se levar pela intuição de que o seu país está em plena ebulição revolucionária. Com toda evidência, os fatos são um pouco mais complexos. Falei, em terceiro lugar, da urgência de despatriarcalizar as nossas sociedades. Dentro de uns minutos, vou a defender a construção de espaços autónomos, autogestionados e desmercantilizados. Esses espaços existem já. Em muitos casos progrediram, é verdade, no caminho da autogestão e da desmercantilização. E, porém, mantém todas as regras de jogo características da sociedade patriarcal. Às vezes, deixo-me levar pela tentação de afirmar que há uma diferença fundamental entre a cosmovisão libertária e a própria do que vou chamar a esquerda tradicional. Para a esquerda tradicional, o problema principal resume-se dizendo: aqui estamos nós, aí está o sistema. Temos que demonstrar que somos mais numerosos e mais fortes que esse sistema. A percepção libertária é similar, mas com um agregado importante. Diz: aqui estamos nós, aí está o sistema, temos, é verdade, que demonstrar que somos mais numerosos e fortes que o sistema, mas nunca podemos esquecer que formamos parte desse sistema, de tal maneira que a sua lógica, os seus princípios, os seus valores exercem uma influência poderosíssima na nossa conduta. As pessoas que pensam que os problemas atávicos de marginalização simbólica e material das mulheres estão a superar-se deveriam lembrar dados estatísticos elementais. O 70% dos pobres existentes no planeta são mulheres. É uma percentagem muito significativa. Não estou a falar de um 52% de mulheres pobres enfrentado a um 48% de homens. Estou a identificar a distância abismal que separa um 70% de um 30%. O quarto verbo que invoquei é o verbo descomplexizar. Aceitamos sociedades cada vez mais complexas, como uma consequência muito delicada. Somos cada vez mais dependentes. Somos cada vez menos independentes.
O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu em Madrid há exatamente 4 anos. Nos seus 2 últimos livros, repetia uma e outra vez uma ideia interessante. Dizia: muitos dos desherdados do planeta, habitantes dos países do Sul, estão, paradoxalmente, em melhor posição que a nossa para fazer frente ao colapso que se avizinha. Por quê? Vivem em pequenas comunidades humanas. Mantiveram uma vida social muito mais rica que a nossa. Preservaram uma relação muito fluida com o meio natural. E, em último termo, são muito mais independentes do que somos nós. Estamos na obrigação de pensar que o que poderia acontecer num país como este, em Portugal, se deixassem de chegar os suministros de petróleo. Tudo isto se vem abaixo da noite para amanhã. E não parece muito inteligente manter sociedades complexas quando conhecemos quais são os riscos que estão por trás. Sexta observação que quero fazer. Separo da lista de verbos anterior o verbo de crescer. Que o que quero invocar da mão do verbo de crescer ou do substantivo de crescimento. Se vivemos num planeta com recursos limitados, não parece que tenha muito sentido a aspiração a seguir crescendo ilimitadamente. Tanto mais quanto que sobram as razões que invitam a concluir que deixamos atrás as possibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. A pegada ecológica espanhola é de 3,5. Que significa isto? Significa que para manter as atividades económicas hoje existentes em Espanha, precisamos 3 vezes e meia o território espanhol. Ontem, em Évora, alguém disse que a pegada ecológica portuguesa era de 2,7. A circunstância é muito similar. Como se mal resolve este problema? Através de uma pressão inaudita desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das gerações vindouras e através de uma pressão não menos inaudita desenvolvida sobre os direitos de muitos dos habitantes dos países do Sul. A perspectiva do decrescimento afirma que devemos romper com os muitos mitos que caracterizam o crescimento económico. O crescimento económico não gera ou não gera necessariamente coesão social. A China, como bem sabem, cresceu notavelmente nas 2 últimas décadas. Não suspeito que ninguém está em condição de afirmar que a China é hoje um país socialmente mais cohesionado do que o era 20 anos atrás. A relação entre o crescimento económico e a criação de postos de trabalho é muito mais nevoenta do que uma primeira olhada invitaria a concluir. As economias capitalistas desenvolvidas cresceram notavelmente no decurso das 3 últimas décadas, uma etapa na que destruíram material, objetiva, numericamente, postos de trabalho. O crescimento económico traduz-se a miúde em agressões medioambientais literalmente irreversíveis, que configuram de novo uma herdança dramática em termos de direitos dos integrantes das gerações vindouras. O crescimento económico possibilita o esgotamento de recursos básicos que sabemos não vão ficar ao dispor dos integrantes dessas futuras gerações que venho de mencionar. O crescimento económico dos países ricos deve-se, numa medida ou noutra, à exploração dos recursos básicos dos países pobres, algo que deveria configurar um problema moral para todos nós. Enfim, no âmbito individual, o crescimento económico possibilita o assentamento de um modo de vida escravo que nos invita a confundir consumo, por um lado, e bem-estar e felicidade pelo outro. A perspectiva do decrescimento afirma que no norte opulento temos que reduzir, inevitavelmente, os níveis de produção e de consumo. Mas defende, em paralelo, uma transformação da nossa sociedade que carreta a introdução de princípios e de valores muito diferentes dos que hoje aplicamos. Quais são telegraficamente retratados esses princípios e valores?
a recuperação da vida social que fomos perdendo, absorvidos como estamos pela lógica da produção, do consumo, da competitividade. O ócio criativo frente às fórmulas de ócio mercantilizado que se nos oferecem por toda a parte. A repartição do trabalho, uma velha demanda sindical que infelizmente foi morrendo com o passo do tempo. A redução das dimensões de muitas das infraestruturas que empregamos, a recuperação paralela da vida local num cenário de reaparição de fórmulas de democracia direta e de autogestão, ou, enfim, no âmbito individual, a sobriedade e a simplicidade voluntária. Sétima e penúltima observação que quero fazer. Há uns anos foi publicado na França um livro que no seu próprio título salientava as semelhanças existentes entre a crise do ano 1929 e a crise do momento presente. Quando este ensaísta francês desenvolvia essa comparação, com certeza não queria transmitir uma mensagem tranquilizadora. Não devemos esquecer que a crise de 1929 esteve na origem do assentamento dos fascismos na Europa do decenio seguinte. Esteve na origem da própria Segunda Guerra Mundial. Eu tenho, porém, a impressão de que a comparação não é plenamente convincente. Por quê? Estamos acostumados a empregar a palavra crise em singular para identificar a modulação financeira do fenômeno. E a miúdo esquecemos que há outras crises, agora em plural, por trás. Em que estou a pensar? Na mudança climática, que é algo que está aí e que não tem nenhuma consequência saudável. No esgotamento progressivo da maioria das matérias-primas energéticas que empregamos. Nos problemas demográficos que castigam, nomeadamente, a determinadas regiões do planeta. Na manutenção da situação de postração que siguen padecendo tantas mulheres. Ou, enfim, por deixar as coisas aí, na prossecução da exploração da riqueza humana e material dos países do Sul. Se cada uma destas crises, em singular, é suficientemente preocupante, a sua combinação é literalmente explosiva. Qual é, desde o meu ponto de vista, o cenário de fundo deste debate? O capitalismo é um sistema que historicamente tem demonstrado uma formidável capacidade de adaptação às circunstâncias mais diversas. A grande pergunta hoje é relativa a se não estará a perder muitos dos mecanismos de freio que no passado lhe permitiram sair adiante. Se levado de um impulso, pelo que parece incontível, encaminhado a acumular espetaculares benefícios num período de tempo muito breve, não estará a cavar a sua própria tumba, com o agravante, claro, de que dentro da tumba estamos nós e pode desmoronar-se sobre as nossas cabeças. Digo de uma maneira diferente. Um está na obrigação de criticar agremente o que significa o capitalismo em matéria de injustiça, de exploração. Mas devemos reconhecer ao mesmo tempo que o capitalismo foi um sistema razoavelmente eficiente. Em que sentido? No sentido de que permitiu garantir que a maioria dos empresários obtivessem os benefícios que desejavam alcançar. Hoje, nem sequer isto é evidente. Estes neoliberais, que rejeitaram orgulhosamente a intervenção dos poderes públicos na economia, que foi o primeiro que fizeram quando a crise chegou. Apanhar o telefone, demandar as ajudas perceptivas dos ministérios, das autarquias. Que melhor indicação de perda de eficácia elemental. A própria imprevisão com a que o capitalismo responde à crise ecológica, creio que obriga a considerar seriamente a perspectiva de que o sistema está numa fase de corrosão terminal. Há um consenso absoluto na comunidade científica internacional no que diz respeito à ideia de que é inevitável que a temperatura do planeta
suba ao menos 2 graus por cima dos níveis do ano 1990. Quando esse momento chegue, não sabemos o que vem depois. O consenso não é tão evidente, mas é certo no que diz respeito à ideia de que o chamado pico do petróleo já ficou atrás, de tal maneira que é inevitável que a produção dessa matéria-prima se reduza e que os seus preços, pelo contrário, se incrementem. A verdade é que a afirmação que fez há um momento, no sentido de que o capitalismo não parece prever a crise ecológica, merece uma discussão mais profunda. Há uns anos foi traduzido para espanhol um livro de um jornalista alemão chamado Karl Ameri. O libro intitula-se, em espanhol, Auschwitz comienza el siglo XXI. A tese principal de Ameri é que estaríamos muito errados se concluíssemos que as políticas que defenderam os nazis alemãos há 80 anos conduzem a um momento cronológico singularíssimo, conjuntural e, por isso, afortunadamente irrepetível. Ameri convida-nos a analisar pelo miúdo essas políticas. Por quê? Porque bem podem reaparecer nos próximos anos, não defendidas agora por ultramarginais grupos neonazis, senão defendidas por alguns dos principais centros de poder político e económico, cada vez mais conscientes da escassez que se avizinha e cada vez mais firmemente decididos a preservar esses recursos escassos numas poucas mãos em virtude de um projeto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Acho eu que muitas das políticas que abraçam os sucessivos presidentes dos Estados Unidos bebem de um projeto desta natureza, como parece-me a mim que muitas das medidas que a União Europeia desenvolve em relação com os imigrantes pobres que chegam às nossas costas, aos nossos aeroportos, de novo, bebem de um projeto desta natureza. Há uma palavra que falta significativamente no discurso dos nossos dirigentes políticos, também dos dirigentes aparentemente alternativos. Refiro-me à palavra colapso. Há 2 anos foi publicado em Espanha um livro escrito de novo por um jornalista, neste caso inglês, chamado Michael Joker. O livro intitula-se História de Espanha 2014-2033, Crônica de um Colapso. É um manual de história convencional que retrata a metade de caminho de um humor irónico e de um argumento sério, um colapso, o espanhol, que é o mesmo que o colapso português. É o produto da combinação de 4 elementos. A mudança climática, que começa a golpear de maneira severa, nomeadamente na metade meridional da Península Ibérica, o esgotamento do petróleo, uma crise social na que estamos claramente inseridos e, enfim, o desenvolvimento de medidas manifestamente autoritárias pelos nossos governantes. Nos círculos nos que eu me movo, o colapso provoca 2 respostas diferentes. A primeira é cruamente realista e afirma: não temos outra oportunidade que esperar a que chegue o momento do colapso. Por quê? Porque será a única maneira de que a maioria dos nossos amigos percebam os seus deveres em relação com o futuro. Esta primeira perspectiva é, sim, realista, mas é profundamente desalentadora. Não devemos nos enganar. O colapso traduzirá-se, por definição, num incremento espetacular dos problemas e numa redução paralela da nossa possibilidade de enfrentá-los. A segunda resposta é a minha e a de tantas outras pessoas. Tem certa dimensão voluntarista e afirma que temos que sair com urgência do capitalismo. É que o que está ao nosso alcance neste âmbito agora é construir espaços autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Este é um debate que partiu em 2 o movimento do 15 de maio em Espanha. Havia uma parte desse movimento que considerava
que a tarefa fundamental do 15M era elaborar propostas na confiança de que seriam escutadas pelos nossos governantes. A outra parte do movimento, a que me parece mais sensata, que considerou desde o princípio que a tarefa principal do 15M consistia em abrir espaços autónomos sem esperar nada dos nossos governantes. Estou a pensar no que significa nos grupos de consumo, as ecoaldeias, as cooperativas integrais, as formas de banca ética e social que foram surgindo, as atividades desenvolvidas por muitos centros sociais ocupados ou não ocupados, ou o que fazem as iniciativas de trabalhadores que em regime autogestionário cooperativa fizeram com o controle de empresas que estavam perto da desaparição. Eu tenho uma boa relação pessoal e muitas dissidências com os economistas social-demócratas espanhóis de maior relevo. A minha discussão principal com eles é uma discussão sobre o tempo. O diagnóstico de Michael Joker afirma que o colapso não é para dentro de 100 ou 150 anos, que o colapso é para dentro de 2 ou 3 décadas, algo que deveria fazer que reactivássemos todas as alarmas e mudássemos de maneira visível os hábitos que assumimos hoje em dia. Oitava e última observação. Da mão de 2 conclusões muito rápidas. Primeira delas, há uma crítica formulada sobre o mundo libertário que merece ser escutada porque propõe uma discussão real. A crítica diz: os libertários são muito capazes na hora de criticar a ordem existente, mas não são tão capazes quando chega o momento de levar à prática as suas ideias. É verdade. Há uns minutos assinalei como os 2 grandes sindicatos existentes em Espanha não foram capazes de desenvolver iniciativa autogestionária nenhuma. Mas estamos na obrigação de nos perguntar se os libertários tivemos maior sucesso na tarefa de artelhar esses projetos alternativos. Há um conceito que empregavam com muita frequência os anarquistas e anarcossindicalistas espanhóis de há 80 anos, e que foi recuando no seu discurso. Era isso que chamavam a propaganda por el hecho, a propaganda pelo fato. Desde o meu ponto de vista, o que estavam a dizer era: é muito interessante organizar uma conferência como esta, publicar uma revista, editar um livro, convocar uma manifestação, mas o mais interessante que podemos fazer consiste em levar à prática as nossas ideias no terreno económico e social. A verdade é, para dizê-lo tudo, que se neste local estivesse um desses avós anarquistas ou anarcossindicalistas que venho de mencionar, provavelmente receberia com certo receio a proposta de construir espaços autónomos. E diria: nós, na nossa época, o que fazíamos fundamentalmente era expropriar diretamente o capital. Muitas vezes afirmei que, desde o meu ponto de vista, o momento simbolicamente mais interessante da história espanhola do século XX produziu-se quando, numa pequena aldeia de Aragão, os anarquistas locais, ou quem fosse, que pouco importa, instauraram o comunismo libertário. Que era o primeiro que faziam? Queimavam o registro da propriedade. A fórmula era visivelmente diferente que a que passa pela construção de espaços de autonomia. O que aconteceu é que as nossas possibilidades, infelizmente, são muito menores. Tenho, porém, a confiança de que esses espaços servem, através da sua federação, através do incremento da sua dimensão de contestação do capital e do Estado, como uma formidável escola que permita voltar a práticas como as que desenvolviam esses anarquistas de há 80 anos. Segunda das conclusões. Desde há um tempo confesso que estou numa luta
visível contra os projetos, contra as propostas realistas. Quando alguém diz é que isso que estão a defender os senhores não é realista, imediatamente a sublevação aparece na minha cabeça. O realismo é a explicação dramática do sucesso da transição política espanhola, materializado em dois grandes partidos que se sucedem no governo e que, em substância, fazem o mesmo, dois grandes sindicatos que não se opõem a nada e muitos meios de comunicação que repetem as mesmas mentiras. Há uma frase muito sonora, é um pouco descortês, de Bernanos, o romancista católico francês, que, desde o meu ponto de vista, retrata fidedignamente a questão. A frase diz: o realismo é a boa consciência dos filhos de puta. Invocam a realidade como se viesse dada pela natureza, de tal maneira que fosse ontologicamente imodificável, quando com toda a evidência é a realidade que eles mesmos criaram em descarado proveito dos seus interesses mais obscenos. Nestas condições, acho eu que temos a obrigação de ser não realistas. Muito obrigado por ter-me escutado.